O vídeo de hoje é sobre um conto chamado O Amigo dos Espelhos, do autor George Rodenbach. O conto faz parte deste livro publicado pela Companhia das Letras chamado Contos de Horror do Século XIX, escolhidos por Alberto Manguel. É um livro incrível, maravilhoso, já li alguns contos, vou deixar a playlist aqui no box de descrição. Esse é o primeiro contato que eu tenho com esse autor, não conheço. Ele tem um romance muito famoso que foi publicado em 1892 chamado Bruges la Morte, e ele morreu de uma crise de apendicite em 1898 em Paris. Ele tinha apenas 43 anos, né? E esse conto dele aqui é bem famoso. Então o autor vai nos contar a história de um amigo que foi internado num sanatório e que teve uma morte dramática. Esse amigo, ele tinha assim um certo fascínio por espelhos, e ao mesmo tempo que ele tinha fascínio, ele também tinha medo por conta da aparência que se mostrava nos espelhos. Eu não sei, mas às vezes a gente entra em certos lugares para experimentar uma roupa e a gente se olha naqueles espelhos, a gente se vê tão feio. Eu mesma já entrei em algumas lojas que, gente, o que aquele espelho faz, né? Principalmente espelho de elevador também. Às vezes o espelho tem uma luz tão horrível que você fica horrível no espelho. Então era mais ou menos isso que acontecia com ele. Ele se via nesses espelhos de vitrines, de lojas, espelhos que ele tinha em casa, e ele se sentia feio, doente, pálido. Em outros ele já se sentia muito bem, bonito, com saúde, e ele começou a ter um certo fascínio por essa questão de espelhos. Então alguns ele tinha fascínio e por outros ele tinha medo. E sempre quando ele voltava de viagem, o narrador nos diz que ele sempre falava que ia embora do apartamento, porque ele tinha que voltar àquela vida cotidiana dele. O cara era muito rico, então qualquer capricho dele ditava ali uma decisão, né, por conta do dinheiro que ele tinha. Então tem isso, né? Às vezes a gente viaja e tá curtindo aquela viagem e a gente fala, vou ter que voltar para casa, e aquela minha vida certinha de todo dia, aquela vida cotidiana que todo mundo tem, né? De trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, as obrigações, enfim. Então ele sempre tinha uma crise existencial, acho que essa é a palavra. Ele tinha uma crise existencial toda vez que ele chegava de alguma viagem. E ele viajava muito, pelo que eu entendi, porque ele era rico. Então ele não se identificava com aquele apartamento quando ele voltava da viagem. Então os móveis parece que não o reconheciam. E assim, ele era uma pessoa muito doce, assim, ele era uma pessoa muito amável, e tudo que ele falava era com muita poesia, ele era todo poético. Tanto que lá na página 408 ele fala o seguinte, o narrador, né, foi até a casa dele e falou para ele assim, nossa, mas você tá com uma ótima aparência. E ele fala, você só diz isso para me confortar, mas eu vejo nos espelhos, eu vejo nas vitrines. Olhe, não imagina como fico perturbado, como sofro com isso. Saio de casa, acho que estou sadio e curado, e os espelhos me perseguem. Hoje em dia estão por toda parte, nas modistas, nos cabeleireiros e até nas mercearias e nas cafés de vinho. Malditos espelhos! Vivem de reflexos, ficam à espreita dos passantes. Caminhamos sem cautela nenhuma, e eis que de repente nos vemos neles. A pele ruim, macilenta, os lábios e os olhos feito flores doentes. Talvez ele nos roubem as cores vivas. Por lhes ter dado colorido, ficamos pálido. A saúde que tínhamos se perde neles, como uma bela maquiagem na água. Mas o narrador já conhecia essas crises existenciais do amigo, então ele não deu muita atenção. E depois de um certo tempo, ele viu que o negócio começou a ficar complicado. E aí, para confortar o amigo, o narrador falou para ele assim, olha, existem espelhos e espelhos. Tem espelhos que nos deixam realmente feios, né? E outros que nos deixam bonitos. E aí aquilo entrou na cabeça do amigo de uma forma assim tão profunda, que ele falou assim, realmente existem espelhos que eu fico bem
e espelhos que eu considero de má qualidade, que nos deixam feios, como eu disse pra vocês, né? Às vezes a gente entra num elevador e olha no espelho, aquela luz do elevador tá horrível, a gente fica amarelo e etc. O que ele fez? Ele começou a fazer uma coleção de espelhos. E como ele tinha muito dinheiro, ele começou a comprar aqueles espelhos caríssimos que foi da Maria Antonieta, que foi do rei de não sei quem, que tinha moldura feito em Veneza. Enfim, ele foi enchendo a casa dele com esses espelhos caríssimos. Então o amigo não sofria mais com aqueles espelhos de vitrine, né, dos espelhos das lojas, dos cabeleireiros. Ele não sofria mais com esse tipo de espelho porque ele tinha os melhores espelhos em casa. Aí um dia o amigo foi lá visitá-lo, entrou lá no apartamento, aquele apartamento cheio de espelhos, e o amigo falou para ele: olha, eu já estou curado, porque eu não saio mais às ruas. Ele não saía mais para a rua. E aí o narrador falou para ele: mas e as mulheres? Você que gosta tanto das mulheres, que às vezes até perseguia elas nas ruas, etc. Eu tenho os espelhos, eu vejo as mulheres através do espelho. Então, o que ele quis dizer com isso era, por exemplo, ele tinha um espelho que foi da Maria Antonieta. Então era como se ele estivesse vendo a Maria Antonieta no espelho. Tipo, o cara já estava muito louco, assim. Então, com o passar do tempo, o amigo foi, assim, realmente, gente, tendo uma perturbação mental gigantesca. Ele chegou ao ponto mesmo de não sair mais de casa e chegou ao ponto de perder a identidade. Ele se cumprimentava ele mesmo no espelho. Então, as pessoas, não só o amigo ali, né, o narrador, mas outras pessoas viram que ele não estava bem, observavam até pela janela do apartamento, e decidiram interná-lo num sanatório. E nesse sanatório, no quarto onde ele ficou, tinha um espelho. Ele precisava de um espelho e tinha aquele espelho. E era um espelho que o deixava doente, mas ele acabou tendo o maior carinho, assim, ele realmente se apegou com aquele espelho. E ele era um cara assim, apesar de ele estar no sanatório, como eu disse, ele era doce, ele era amável. E as pessoas só percebiam que ele era assim, que ele tinha alguma perturbação mental, pelos sonhos, pelas coisas que ele falava que não tinha muito sentido, né? E aí, como diz lá no começo do conto, o amigo foi internado num sanatório e teve uma morte dramática. E realmente, gente, ele teve uma morte dramática que tem a ver com esse espelho que ficou no quarto dele. E aí vocês precisam ler o conto para saber o que acontece. Mas é realmente trágico, dramático, sujo e assim por diante. Eu vou deixar o link de compra da Amazon se vocês têm algum interesse em comprar o Contos de Horror do século XIX, assim vocês também ajudam o canal. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha, compartilhe, se inscreva no canal e até nosso próximo vídeo.